Aleluia. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A vossa sempre em nome de Jesus. Eu também aqui sou, sem sombra de dúvida, falar do pastor Valdeci, um companheiro, um homem que não tem vaidade e ciúmes de nada. Eu quero aqui abrir uma palavra para o pastor Valdeci, e eu creio que toda semana, porventura, ele deve ler esse salmo aqui, é o 139, pastor Valdeci. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aleluia! Deus abençoe a vida do Senhor, viu, pastor? Já que algumas pessoas contaram algumas coisas aqui, eu quero falar para a igreja que no ano que eu fui separado para presbítero, igreja, eu estava com uma pendência, e através dessa pendência eu não poderia ser separado, que é algo da administração do Ministério do Belém. E aí foi um dia, numa quinta-feira, que o pastor ele corrige a ovelha, fala com a ovelha, ele trata bem a ovelha, às vezes tem que tirar os carrapichos da ovelha. E ele falou assim naquela manhã: irmão Douglas, ainda hoje você vai ter uma resposta. Mas eu falei comigo assim, tá perto do final do ano, ainda hoje? Como assim? Queridos, Deus deu uma estratégia e uma visão para mim, que naquele mesmo dia eu regularizei aquela pendência. E aí ele falou, ainda hoje. Às vezes para você a palavra vem e fala, ainda hoje, talvez para você é um pouco distante, mas se a palavra foi liberada para você, ainda hoje, ainda essa noite, pode ter a certeza que ainda hoje, ainda nessa noite, Deus tem uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero que vocês abram vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo de número 2. Em nome de Jesus. Marcos está bem facinho. Enquanto alguns estão folheando a Bíblia, você que veio adorar a Deus, tem um hino, Lelê, que diz assim, ó: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, tão maravilhoso.
2 paralíticos e 2 encontros. Esse primeiro paralítico está no livro de Marcos, capítulo 2. E outro paralítico se encontra no livro de João, capítulo de número 5. 2 paralíticos, 2 histórias, 2 encontros totalmente diferentes um do outro, mas o resultado no final foi maravilhoso. Talvez a situação que você se encontra não é aquilo que você esperava, mas o encontro que esses homens tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. Eu creio que nessa noite aqui você também terá um encontro com Ele. Mas Ele quem, irmão Douglas? Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele que entregou a sua vida Glória a Deus. por mim e por você nessa noite. Aleluia. Queridos, eu vou ler aqui o versículo de número 1. Diz assim, ó: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Aleluia. Soube que estava em casa. E aonde você está nessa noite? Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aonde você está nessa noite? Aleluia. Você está na casa. Aleluia. Queridos, a Bíblia vai falar que esse paralítico, ele tinha, claro, uma deficiência muito grande, impossibilitava ele de se locomover de um lado para o outro. E a Bíblia vai falar que Jesus estava em Cafarnaum. Mas aonde que era Cafarnaum, irmão Douglas? Cafarnaum era próximo ao mar da Galileia, aonde que ficavam ali muitos pescadores reunidos. Então, um certo dia, Jesus foi até a essa casa falar da palavra de Deus. E ali eu imagino, se fosse hoje, com certeza, meu Deus do céu, o alvoroço que não seria se publicasse alguma coisa sobre aonde Jesus está. Eu imagino, os Instagram ia travar, redes sociais ia parar. Naquela época, sem nenhuma dessas ferramentas, a notícia chegou para toda aquela vizinhança e toda aquela população marítima que estava ali. E a casa, queridos, estavam cheia. E aí, a Bíblia vai falar que 4 homens determinados tiveram uma ideia. Olha, nós vamos levar você até Jesus de Nazaré. Porque sabia onde que Jesus estava, acontecia algo diferente. Aconteciam milagres, aconteciam maravilha, aconteciam libertação. Glória a Deus. Perdão, pecados eram tirados. E aí a Bíblia vai falar que aqueles 4 homens determinados, a Bíblia não traz com clareza a informação da distância que eles percorreram do lar desse homem até Cafarnaum. Mas eu creio que eles tiveram muitas dificuldades, muitos empecilhos, muitas burocracias talvez para carregar aquele homem até Jesus. Às vezes a nossa vida é parecida com isso. Às vezes nós estamos paralisados em algumas burocracias da vida. E você se pergunta: mas eu vou lá outra vez? Outro domingo eu vou lá? A palavra de Deus foi ministrada semana passada. E Jesus está falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Não, é Jesus que está falando: eu vos aliviarei. Então eu imagino as dificuldades que esses homens tiveram. Não tinha, pastor Valdeci, lá na Move, né? Hoje tem um aplicativo lá na Move.
que você pode transportar todos os equipamentos. Se você quiser transportar essa cadeira, algum material para um lado ou para outro da cidade, você consegue transportar. Isso porque tem grandes transportadoras no Brasil. Mas não, aqueles 4 homens foram determinantes para a mudança de vida desse homem. E aí, toda a dificuldade que eles tiveram não foi só isso. Quando eles chegaram próximo da casa, eles perceberam que todo o ambiente externo estava tomado de pessoas. E aí eles perguntaram: e agora? O que iremos fazer para descer esse homem até Jesus? Porque o ambiente estava cheio, mas tinha muitos curiosos e pessoas que também queriam ouvir a palavra. E aí eles tiveram uma ideia magnífica. Aleluia. Vamos levar esse homem até o telhado. Perceba que eles tiveram toda a dificuldade de transportar aquele homem. E agora, como levar esse homem para dentro onde que Jesus estava? Aleluia, Deus. Mas você está pensando que eles desistiram? Não desistiram. Jesus não vai desistir da sua vida. Jesus não vai desistir dos teus projetos, dos teus sonhos. Talvez até você está se perguntando: mas olha, irmão Douglas, eu estou pensando em parar, dar uma paradinha. Não, Jesus não vai desistir de você. Aleluia. Jesus tem grande plano na sua vida. Aleluia. E aí a Bíblia vai falar que aqueles 4 homens tiveram essa ideia. Eu imagino, digamos que nós não tivéssemos vizinho aqui, essas paredes aqui, uma porta lateral, e aquele alvoroço lá fora para querer entrar dentro da casa, e aquele paralítico lá esperando ser colocado até Jesus. E aqui aqueles homens são homens abençoados. Não tem pessoas no seu convívio que sempre te trazem uma palavra, que sempre fala para você: olha, Deus te abençoe, não desista, Jesus está contigo. Esses homens aqui, eles tiveram sim problemas para levar ele até Jesus. E aí chegaram na casa, tudo fechado, talvez impossibilitados de entrar naquela casa. Mas eles falaram assim: não, nós não vamos desistir, nós vamos levar você. E aí aqueles homens tiram o telhado. E aí, para você ver que a igreja de Jesus, ela é um corpo, e o corpo tem membros. Aqueles homens não tinham um resultado positivo sozinho, porque eles não poderiam pegar a cama e soltar aquele homem lá embaixo. Eles tiveram ajuda de pessoas que tinham cordas para descer aquele homem até Jesus. Então o trabalho de Deus, ele é em conjunto, ele é união, ele é unidade. No seu departamento não é só você, é união, é unidade. Porque tem pessoas, graças a Deus, que aqui no Piquiri não tem, mas tem pessoas que falam: sem eu, o meu departamento não anda. Sem eu, o grupo de louvor não tem resultado. Não, a igreja é uma unidade, é união, é trabalho em equipe. Pelo contrário, se não tiver o trabalho de A, de B e de C, talvez não tenha um resultado positivo. Aleluia! Porque Jesus sempre tem, é forte que eu vou falar, mas Jesus sempre tem um substitutivo. Às vezes a gente chega na igreja pensando que sem eu nada vai fazer, sem minha presença, a escola dominical não vai andar. Pelo contrário, ela vai continuar andando. Aleluia! O evangelismo não vai continuar. Pelo contrário,
O evangelismo vai continuar assim. Então ele depende da tua posição. Ele depende da unidade da igreja. E o objetivo desses homens era levarem eles até Jesus. Aleluia. Mas só que desceram até Jesus. Só que tinha um outro problema. O problema não era somente do estado físico dele. Era a parte interna dele. Primeiro ele precisava ser tratado internamente para depois ser curado fisicamente. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai falar que quando ele teve um encontro com Jesus, olha só o que diz a palavra de Deus. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia, Deus. Jesus primeiro queria tratar aquele homem internamente. Jesus queria tratar. Às vezes nós precisamos de um tratamento interno. Às vezes precisamos liberar o perdão por aquela pessoa que às vezes falou uma palavra, sabe? Você falou assim, mas assim, liberar o perdão. Aleluia, Jesus. A palavra está falando nessa noite, se você tiver alguém, alguma coisa Aleluia. fora da palavra, essa noite ainda, manda uma mensagem. Eu te peço perdão. Aleluia, Deus. Jesus está trabalhando no perdão nessa noite. Aleluia. Jesus quer trabalhar no perdão. Jesus quer trabalhar no perdão. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aí, queridos, olha o que diz. Estavam ali sentados alguns escribas. Quem eram os escribas? Homens estudados, homens de total conhecimento. Eu não sei se alguns locais, algumas pessoas vão até ele, até a igreja, para saber como está o movimento, para saber o que está acontecendo lá dentro. Mas aí eles tiveram uma surpresa, porque Jesus, ele tem a palavra de Deus para a vida. Ele é a palavra de Deus para a vida. E olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoavam, ele disse: por que sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e toma o teu leito? Aleluia, Jesus. Aqui Jesus traz uma lição para nossas vidas. Para Ele, nada é impossível. É o pecado, é o estado físico. Para Jesus nada é impossível, viu, Natália? Para Jesus nada é impossível, viu, Natália? E Maline, para Jesus nada é impossível, viu, Maline? Em nome de Jesus. Igreja do Pipiri, para Jesus nada é impossível. Aleluia. E aí, queridos, a Bíblia vai falar que esse homem, ele levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha, queridos, esse homem aqui, ele foi levado até Jesus. Ele foi com todas as dificuldades que tiveram para levar esse homem, mas ele foi levado até Jesus. E a Bíblia vai falar no livro de João, capítulo 5, que havia um paralítico também. Só que diferente desse paralítico, aquele paralítico estava lá no tanque de Betesda, aonde que uma vez por ano, quando o anjo descia, movimentava aquela água, a primeira pessoa que descia até as águas era curado. Agora você imagine a quantidade de pessoas que estavam próximo daquele tanque. Eu imagino a confusão que não era. Aquele que era coxo querendo entrar, aquele que deficiente visual também querendo entrar, algum tipo de deficiência também querendo entrar, e aquele homem lá
38 anos aguardando o movimento das águas. 38 anos aguardando o movimento das águas. Eu não sei se aqui vocês já foram no SUS fazer uma consulta médica. Misericórdia, né, pastor? Queridos, eu imagino a confusão. É igual o SUS. Todo mundo querendo ser atendido. Doutor aqui, doutor aqui. Gente, se vocês quando amam aqui no João Marcos segunda-feira, é o dia mais caótico que tem. Por quê? Algumas pessoas exageram no final de semana e chegam na segunda-feira e não conseguem trabalhar. Então, eu imagino a confusão que não era nesse tanque, nesse local. Mas aí, esse homem tem um encontro maravilhoso. Esse homem, pastor Valdeci, está conversando com aquele que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. E ressuscitou ao terceiro dia. E aí a Bíblia vai falar que eles começam a ter uma conversa entre um e o outro. E aí Jesus pergunta: tu queres explicação? Jesus está perguntando para você nessa noite: qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Mas irmão Douglas, Jesus não conhece os meus problemas? Sim, conhece, mas Ele quer ouvir a tua voz. Glória a Deus. Jesus conhecia o problema desse homem, mas Jesus queria ouvir a voz dele. Ele fala: Senhor, toda vez que o movimento da água aqui é colocado e os anjos vem uma pessoa e vai na frente. Só que ele estava conversando com aquele que tinha o poder do milagre. Ele estava conversando com Jesus de Nazaré. Ele estava conversando com aquele que fez o milagre lá em Cafarnaum, que estava lá no meio da casa, impossibilitado de pessoas andar, de entrar. Mas aí Jesus libera uma palavra para aquele homem. Jesus está liberando uma palavra para você nessa noite. Confia que eu estou no controle de tudo. Queridos, esses dias eu estava lendo um pouco a Bíblia e eu falei: meu Deus do céu. Eu até compartilhei com a minha esposa sobre a crucificação de Jesus. E eu falei assim: amor, que coisa foi aquela? E algo interessante que todas as pessoas que eram crucificadas, eles pegavam um material e escreviam qual era o tipo de crime que aquela pessoa estava cometendo, irmão Luciano. Então, quando Pilatos é interrogado, e aí para colocar o nome, porque levava aquilo que tinha cometido de delito, e aí Pilatos coloca: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas não era para ter escrito qual tipo? Queridos, aonde que Jesus foi condenado? Até a Via Dolorosa, o monte, para ser crucificado, eram aproximadamente 3 quilômetros do local para o outro. E esse local, geralmente, as pessoas que tinham notícia, informações que ali passariam pessoas que iam ser crucificadas, os pais, a família se reuniram ali para poder saber qual o tipo de pessoas que estavam passando por ali. E aí eu vejo que famílias que estavam ali esperando
Jesus, com uma titulação, um malfeitor de um crime cometido, estava lá escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E olha o que Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. O que Jesus escreveu na tua história, nada vai apagar. Porque o que escrevi, escrevi. Talvez todos estavam esperando ali passar ali estuprador, roubador. E aí passou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que eram uma pessoa só que estava sendo crucificada no dia de Jesus. Eram quantas? 3 pessoas. Só que tinha uma delas, Dimas, que tinha a frase lá e o delito que ele cometeu. Só que eu imagino também todas os açoites que ele sofreu, toda a tortura que Dimas sofreu para ser também crucificado. Eu acho que ele teve, irmão Messias, a oportunidade de, não sei se virar o pescoço assim, ó, olhar para o lado, Messias, e talvez ver aquela plaquinha que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí ele fala para Jesus: se tu és, lembra de mim. Ele teve a oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Talvez nós estamos a um passo de uma frase: lembra de mim. Talvez nós estamos a um passo da frase dita: lembra de mim. Jesus está lembrando de você nessa noite. Ah, Jesus lembrou daquele homem que estava sendo crucificado, que tinha titulação de um assaltante, mas Jesus lembrou dele, e naquele mesmo momento ele estava no paraíso. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus de Nazareno, o Rei dos Judeus, está aqui nessa noite, está abençoando a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, a vida dos teus filhos, a vida do teu esposo, em nome de Jesus. Ah, queridos. Ah, querido Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Jesus, te agradecemos, ó Pai. Oh, Jesus. Ah, Jesus, aqueles 2 homens estavam em ambientes diferentes, locais diferentes, mas foram alcançados pela mesma pessoa. Ah, Senhor, aqueles 2 paralíticos estavam com um estado físico, talvez impossibilitando de fazer tudo, mas os 2 tiveram um encontro com Jesus e as tuas vidas foram mudadas, a tua mente foi mudada. Sabe por quê, querido? A mente que está em Cristo é nova criatura.